Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo a mais um fórum, um seminário online da Associação de Treinadores de Futebol de Moçambique. Hoje vamos falar sobre projetos de formação. Vamos ter como convidados o Paulo Paiva, no qual desde já agradeço a tua presença. Paulo, muito obrigado. Vamos ter também o Sr. Luís Guerreiro, o Mr. Luís Guerreiro, o Statar Salvado, o José Fernando e também estamos à espera do Sr. Abdul. Em primeiro lugar, quero agradecer em nome da Associação de Treinadores de Futebol de Moçambique a vossa presença e, como vos disse em off, isto podemos trocar impressões entre todos. Se vocês acharem que têm que interromper, façam favor e interrompam-se uns aos outros, está bem? Vamos começar então com o Zé. Olá, Zé. Como estás? Estás-me a ouvir bem? Tavares? Tá, perfeitamente. Falaste, esqueces tu, Tavares. Boa tarde. Boa tarde, Zé. Desculpa, Zé. Como estás? Tudo bem? Zé, tudo bem, obrigado. Podes falar um bocadinho do teu projeto na Beira, do teu projeto, que é muito interessante. Podes tentar, resumidamente, falar sobre o teu projeto, por favor? Desde já, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte deste grande grupo. E quero tentar dar o meu melhor contributo para que as coisas possam funcionar no capítulo da formação e dos projetos de formação. Nós temos um projeto aliciante aqui na cidade da Beira, ao qual eu estou a dirigir. É um projeto que tem custado muitos cabelos brancos, que tem sido muito difícil, mas que tem tido alguns reflexos positivos. E quando falo em reflexos positivos, falo que neste momento já de um clube que não existia basicamente nada, de um academia que não existia nada, nós temos já um leque de jogadores da formação. Já estamos com 4, 5 anos com esses jogadores. Já fizemos o Nacional de Júniores com essa formação o ano passado. Já fizemos o Nacional de Júniores este ano também. Isto em virtude da formação que estamos a conseguir, porque antes não tínhamos nada, se calhar nem sabíamos o que é que estávamos a fazer, de certa forma, não é? É um projeto que teve que começar muito da raiz, que, a nível de documentação do clube, não estava bem alicerçado, não estava bem encaminhado. Tentámos, da melhor forma, dirigir o processo de documentação, onde temos que dar o início. É a parte mais importante, logo o início. Se tu não tens um clube licenciado e com documentação como deve ser, não és clube, és apenas uma equipa. E nós começamos com a base de documentação, começamos com a base da captação, começamos pelo inicial, que é a base essencial, que é ter um projeto com documentos, com tudo aquilo que diz respeito para conseguirmos estar a nível nacional e a nível local de forma legal e a dar alguma competitividade àquilo que nós somos. Tem sido muito complicado, mas estamos a conseguir. Nós fizemos um bom trabalho de captação. Era aí mesmo que eu queria, Zé, desculpa, era aí mesmo que eu queria. Eu gostava de saber quais são os teus conceitos de captação. Como é que tu fazes a captação para a tua academia? Ora bem, como é que tu organizas? Nós para já organizamos pelas idades e pelos setores, pelos escalões, desde os petizes até... E a nossa captação tem sido feita de uma certa forma. Nós estamos a procurar que cada ano de nascimento esse jogador sejam todos do mesmo escalão. Por exemplo, se nasceram em 2001, nós estamos a tentar com que todos os jogadores sejam de 2001. Se nasceram em 98, estamos a tentar que, sendo equipa A, sendo equipa B, eu quero é que o jogador tenha o acompanhamento desde os 6 anos de idade, dos 7, dos 8, e que consigam ser quase os mesmos, não é? De ano após ano. Para quê? Para que os nossos atletas, quando saem, por exemplo, dos júniores, o que vinha a acontecer era o seguinte: saía um jogador, por exemplo, que tinha 18 anos, que estava habituado a jogar com outro jogador que tinha 17 ou 19, no último ano. E
E a época seguinte, do escalão a seguir, havia muitas dificuldades. E então nós estamos a tentar ser criteriosos nesse capítulo. O jogador acompanhar a idade, porque quando saem para o escalão a seguir, saem todos com a mesma idade. Isso é difícil, porque nem sempre conseguimos o jogador mais competitivo e o jogador mais bem formado, porque, acho que é muito difícil aqui conjugar as idades, e há muito problema de dificuldade em relação às idades aqui nesta zona. Mas o nosso foco é, por exemplo, dos 7 anos, estamos a tentar com que todos tenham o mesmo ano de nascimento. No próximo ano a seguir, ele muda de escalão, faz o primeiro ano, faz o segundo, muda de escalão, mudam todos. Fazem o primeiro ano, fazem o segundo, continuam até chegar aos júniores e depois de passar para os séniores. Só aí a gente consegue ter uma formação sólida, consistente, com os nossos modelos de jogo que a gente tem, com aquilo que a gente identificou para a nossa equipa. Então vamos inserir isso logo na parte inicial, para quando chegarem ao patamar de júnior, séniores, está com uma competitividade acima do que é habitual. Ok, Zé, obrigado. Olá, Paiva, mais uma vez. Fala-me um bocadinho, se puderes, claro, acho que podes. Fala-me um bocadinho do excelente projeto que o Black Bull está a fazer em todas as suas vertentes. Desde já quero agradecer a tua presença e como tu sabes, nós em off somos amigos e eu sempre falo da excelência do projeto do Black Bulls e acho que é um dos clubes que está a aplicar uma boa formação. Podes-me falar mais ou menos num conceito geral o que é que o Black Bulls está a fazer e quais são os objetivos gerais, quais são os conceitos de captação, quais são as previsões de jogadores para a equipa sénior, quais são os jogadores referenciados, elucida-nos um pouco a todos, se faz favor, e depois vou passar a palavra ao Saltar Salvado e ao Mr. Luís Guerreiro para falarmos também um bocadinho sobre mais incisivos nesta área. Ok. Boa tarde a todos os participantes aqui e a quem nos estão a seguir. E eu primeiro queria enaltecer esta organização que tem vindo a acontecer da parte da Associação de Treinadores, porque nós sentíamos muito falta de partilha de conhecimentos em Moçambique. As pessoas parece que tinham os projetos muito fechados, muito virados para dentro, e eu acho que esta partilha de conhecimentos pode nos levar mais longe um bocadinho, porque o futebol não tem grandes segredos e acho que a visão de todos pode melhorar. Nunca concordamos em tudo, cada um tem a sua ideia, e por isso é que isto é um desporto de massas, porque todos temos opinião sobre futebol, mas ninguém está certo. Isto é uma questão que temos que partilhar muita informação para ir apanhando o nosso caminho, ou ir identificando a melhor maneira de chegar ao objetivo. Em termos de formação, a base da Black Bulls é a formação, é isso que nós queremos. Nós, por consequência, chegamos ao Moçambola, mas não é o nosso objetivo. Agora vamos fazer o melhor possível, pronto. E isso não cabe na cabeça que seja de outra maneira, mas o nosso objetivo é mesmo a formação. Em termos de captação, nós temos um projeto que é todos os anos tentar fazer numa das províncias captação de caça-talentos e sempre uma vez em Maputo. Por isso, todos os anos a nossa ideia para já, e não podemos alargar isto muito mais porque temos falta de recursos humanos, não é? É difícil ter recursos para fazer de outra forma. Tinha muitas mais maneiras de se fazer isto, só que a questão é que temos que gerir também em termos de orçamento e de recursos humanos. O nosso orçamento está assente numa pessoa, que é o dono do projeto, e não tem muitos apoios, ou quase nenhum apoios, e isto obriga-nos a fazer uma gestão criteriosa do nosso dinheiro, não é? Então temos que ser incisivos e muito certeiros no que estamos a fazer. Temos vindo a fazer em várias províncias e fazemos sempre também em Maputo. A ideia que o Tavares disse de pôr os miúdos por anos, por um lado eu concordo, para se começar a conseguir controlar um bocadinho o ano da semente. Mas, por exemplo, no nosso caso é um bocadinho diferente, porque nós, como temos o objetivo de potenciar jogadores,
tem jogadores do mesmo ano de nascimento, têm uma maturidade completamente diferente, uma maneira de estar em treino e em jogo completamente diferente. Então, é importante para nós saltarmos 1 ou 2 degraus para dar uma exigência maior, para eles tentarem mais rapidamente conseguirem atingir o objetivo. Por isso é que nós, neste momento, temos 3 jogadores que eram da equipa de juvenil do ano passado, que este ano passavam para o primeiro ano júnior e já estavam a treinar com a equipa sénior e este ano faziam parte do plantel da equipa sénior, porque só assim é que nós conseguimos perceber até onde eles conseguem ir. Temos que, às vezes, criá-los algumas dificuldades. Isto porquê? Porque também eu percebo o Tavares, porque é um bocadinho diferente, porque nós apanhamos, também pela posição geográfica que temos, e sabemos que Maputo não é que tenha melhores jogadores, mas que todos querem vir para cá. Nós temos também, basicamente, não quero estar aqui a ser... mas temos muito bons jogadores. Em relação à realidade do país, temos quase os melhores. Não temos os melhores porque isso é impossível ter. Mas temos uma gama, temos de jogadores, uma vasta qualidade de talentos, e isso obriga-nos também a subir patamares aos melhores. E por isso é que não temos todos por essa idade. Mas eu percebo a opinião de Tavares e também concordo em parte com ela. Em relação ao projeto, é basicamente isso. Nós estamos muito focados na formação. Também, por um lado, é bom que isso aconteça porque damos boas condições de trabalho. Os nossos treinadores têm boas condições de trabalho. E eu percebo, e aqui eu conheço bem a realidade dos outros clubes, onde o Mr. Luís trabalhou, do Saltar trabalhou, conheço algumas realidades e percebo que às vezes os treinadores também não podem fazer mais porque não dão condições. Às vezes é uma questão disso. Além das condições, basta condições de materiais, de campos, de qualquer coisa. Nós, no nosso caso, os nossos treinadores só não apresentam resultados se não tiverem qualidade, porque nós temos bons jogadores, temos boas condições de trabalho, eles têm que aparecer resultados. Às vezes não é como nós queríamos, mas... Já estás a meter um bocadinho de pressão em cima dos homens, entendi. Sim, mas é assim, mas uma coisa é certa, eu próprio estou sempre sob pressão pelo presidente. Eu tenho que passar essa pressão para alguém, não é? Por isso, entendo. Se não tivermos pressão, trabalhamos de uma forma muito aligeirada, e não é o nosso caso. O nosso caso tem objetivos traçados e em reuniões... mensalmente temos reuniões onde temos que apresentar os objetivos e os resultados é um objetivo, mas não resultados desportivos, não é só resultados desportivos. Sim, basicamente é um bocadinho isso em relação à pergunta. Não sei se ficou alguma coisa por dizer. Não. Para início está muito bom. Mr. Luís Guerreiro, é um prazer tê-lo aqui. Pela sua experiência, você é um homem com muita experiência não só em Portugal, mas já andou por África, foi diretor técnico da Academia da Damacha. Eu vou ser um bocadinho mais incisivo. Na sua opinião, o que é que temos de fazer para melhorar a formação em Moçambique, na sua opinião? E os projetos de formação? Sim, para já, boa tarde a todos, ao Rogério, e a esta iniciativa da Associação de Treinadores de Moçambique. Cumprimentar o painel, o Pai Paiva, José Tavares, que eu não conhecia, passo a conhecer, o Datar Salvado e o Abdul. E a todos aqueles que realmente nos estão a ouvir. Aqui o que eu posso partilhar é a minha experiência na Academia da Damacha e aquilo que eu pretendia quando fui diretor técnico e quando também fui convidado por Sr. Juneide para diretor técnico da formação no Clube Chibuto. Penso que na Academia da Damacha ela tem todas as condições para se desenvolver, portanto, um trabalho muito bom, porque realmente aquela academia oferece realmente campos, se forem melhorados, para que realmente os jogadores que possam, porventura, ir à seleção, terem uma maior qualidade enquanto não são chamados aos trabalhos da seleção. A minha experiência na Damacha, quando eu cheguei já havia os alunos, portanto já havia os atletas designados. Alguns
pertenciam à seleção sub-17, outros sub-19. Depois, mais tarde, eu fui confrontado pela Federação para ir recrutar jogadores. Portanto, eu ia para a Zona Norte, para Nampula. O professor Rachid, que Deus tem, ficava na Zona Centro. E o Dário Monteiro, com o seu adjunto, agora não lembro o nome, penso que era Mauro, ficavam na Zona Sul. Íamos assistir ao torneio Coca-Cola. Eu, por acaso, ouvi o fórum onde estava o diretor técnico da Federação e diz que vão tentar fazer novamente este torneio. Este torneio é extremamente importante para dar aqui uma achega ao Paulo Paiva, que eu fui confrontado com muitos jogos em Nampula e nós não temos só jogadores com qualidade em Maputo. Portanto, em Maputo há muitos. Portanto, há mais clubes, há mais escolas, mas em Nampula eu vim a descobrir jogadores com uma qualidade. Quando eles dominam uma bola, aqueles terrenos irregulares, cheios de covas, eu pensava para mim, como é que será possível este jogador, este atleta, quando tiver condições para dominar uma bola? Jogadores com uma qualidade... Condições, bom campo, boa... Sim, entendo. 14 anos. Então, eu consegui recrutar alguns jogadores já para o ano seguinte. O professor Rachid referenciou outros atletas na Zona Centro e o Dário Monteiro outros na Zona Norte. Portanto, já estávamos a preparar jogadores com a idade de 16 a 17 anos para o ano seguinte. Portanto, nunca pensando, porque não havia a hipótese, como o Zé Salvador dizia, e muito bem, o sub-15, que é extremamente importante. E aqui o Zé Tavares falou nos petizes e nos traquinas, portanto, vem por aí acima, coisa que já se utiliza na Europa, que era aquilo que eu queria fazer na Namacha. Porque eu, além de ter os alunos internos, aqueles que estavam lá, muitos deles eram da seleção, outros não eram, mas tínhamos ali alunos preparados para quando o Dário Monteiro e o selecionador Mati precisavam deles, eles eram deslocados para as seleções, já estavam preparados porque não ficavam, portanto, sem trabalho técnico, sem trabalho físico. Por isso é que eu penso que era bom reativar a Academia da Namacha. Entretanto, eu também organizava, já na altura, não era os petizes, eu já na altura, entre femininos e masculinos, eu já organizava à volta de 200 crianças entre feminino e masculino, na idade de 10, 12 anos, quase todas as semanas fazíamos jogos com o recrutamento das escolas, com os professores das escolas. Portanto, era um trabalho que nós estávamos a fazer em profundidade, para que realmente a maior parte desses alunos que eram da Namacha ou dos arredores de Maputo, um dia mais tarde fossem eles a ocupar as instalações da Academia da Federação Moçambicana. Portanto, era um trabalho que eu estava a querer desenvolver, portanto, já a longo prazo, porque eu já pensava também nos sub-10 e sub-12, para que realmente na Namacha e a Federação tivesse já ali alguns jogadores já com qualidade, para que aquele salto que há nos sub-17, sub-19, miúdos sem competir, porque não há competição no sub-15, sub-16, naquela altura quando eu estava em Moçambique. Não havia competição, para não estranharem, porque as nossas seleções, por vezes, claudicam, porque realmente não há experiência de competição, porque eles chegam só aos sub-17 e sub-19 e não têm experiência de competição. Portanto, era uma forma de realmente aqueles miúdos, quando chegassem aos 15 anos e aos 17 anos, já tivessem 6 ou 7 anos de competição. Portanto, depois o presidente saiu, portanto, eu também saí, e portanto, ficou este projeto sem solução.
Quando cheguei a Chibuto, também saiu, mas voltou a entrar. Então, vamos a ver se o... Acho não, que na Macha? Não, o presidente Faisal foi eleito recentemente, é o novo presidente e penso que é o nosso presidente. É o novo presidente. Já sei. No Chibuto, aquilo que o Paulo Paiva disse é verdade, portanto as condições não eram as melhores, porque os miúdos, tinha à volta de 80 miúdos por aí, desde infantis, juvenis e júniores, mas só os júniores é que tinham competição. Treinávamos atrás da baliza, ali num campo que foi realmente formalizado para nós, mas sem condições nenhumas. Improvisado, sim. Pronto. Mas eu sabia das condições porque o presidente tinha-me dito. E depois houve uma certa altura que o treinador principal precisava da minha ajuda e foi-lhe dado uma ajuda nos séniores e pronto, e essa parte da formação foi descurada. Mas eu penso que, pela minha experiência, eu penso que na Namacha, com campos realmente em condições, que é possível fazer-se um bom trabalho. Agora, aquilo o Paulo Paiva meteu o dedo na ferida e é verdade. Serão os clubes, neste momento, que são obrigados a ter formação para que a Federação depois possa beber dos clubes, tirar o maior rendimento e das capacidades e das competências que esses jogadores têm. Portanto, apraz-me registrar, portanto, o trabalho que o Black Bulls está a fazer, Costa do Sol, penso eu. Portanto, na Beira, como disse o Zé Tavares, também está a fazer esse projeto. Isso é um sinal de que realmente em Moçambique está-se a querer mudar o futebol da formação e apraz-me registrar isso. Portanto, vamos começar do zero, mas começar com condições. Portanto, dar condições a estes jovens para que eles possam crescer com treinadores com paixão e competência, porque isso é fundamental. Haver treinadores que tenham competência e que tenham paixão para levar este projeto até ao final. Portanto, há uns escalões que as direções e os diretores têm que pensar que são escalões para a formação e não para resultados esportivos. É aí que nós temos que ter paciência, é aí que os treinadores têm que ter realmente a noção de que estão a trabalhar jovens para os formar e não desformar, e não tentar já meter o objetivo dos resultados esportivos até aos 15 anos de idade. Esta é a minha opinião. Obrigado, Mr. Guerreiro. Quero agradecer ao Presidente da Federação Moçambicana de Futebol, o Sr. Faisal Cidade, por nos dar os parabéns. É uma honra, sabemos que está a assistir também. Satar, boa tarde. Boa tarde. És dos treinadores com mais títulos na formação. É reconhecido o teu trabalho na formação. Costuma-se dizer filho de peixe, peixinho é, não é? E não estás aqui pelo nome do teu pai, mas sim pelo aquilo que tu já fizeste. Campeonato Júnior, já foste campeão em vários clubes. És, para mim, um dos melhores treinadores de formação e por essa razão estás aqui. Dos clubes onde tu passaste, qual foi as grandes dificuldades que tu te apercebeste e o que é que tu achavas que podia ser melhorado e o que é que não houve? Qual foi a vontade política desportiva que não houve para melhorar? Bom, boa tarde ao painel. Neste caso é praticamente já boa noite aqui em Moçambique, não é? Boa tarde para o Mr. Guerreiro e o Mr. Mariano, que ainda é dia aí em Portugal. Bom, falando sobre aquilo que foi a minha experiência como treinador, eu penso que dos anos todos que passei quase 15 anos como treinador de futebol, a nível de formação, passado pelo Machaqueno, pelo Costa do Sol, pela Académica, muito antes, Atlético Muçulmano. Portanto, foram experiências completamente diferentes uma das outras, porque também os clubes são completamente diferentes. Só de falar, por exemplo, no caso da Académica, o Mr. Paiva conhece perfeitamente a Académica de Maputo. É um clube com dificuldades financeiras, mas
extremamente organizado a nível de infraestruturas, a nível de dirigir, mas infelizmente a parte financeira é o que lhes falta. Depois temos clubes que têm, de certa forma, uma certa pujança financeira, mas que a nível de organização da própria direção desses clubes tem alguma deficiência, se calhar uma grande deficiência em relação a alguns clubes pequenos. E disso é de lisonjear o trabalho da Associação Black Bulls, que tem feito, apareceu há pouco tempo, se calhar veio dar alguma lição de como fazer essa formação aqui em Moçambique para alguns clubes grandes históricos que existem aqui no nosso país, no caso de vários, Costa do Sol, Machaquém, por onde eu passei, e provavelmente até o Ferroviário, nunca lá passei, mas acredito que a nível do trabalho mesmo desenvolvido, o Black Bulls, por aquilo que eu acompanhei de perto, até porque trabalhávamos no mesmo recinto, dividíamos o recinto, eu estava na Liga Muçulmana e a Black Bulls treinava no mesmo campo na altura que era cedido, que era o campo da Frino. Então, pelo trabalho que pude ver, mostrou-me ter uma equipa e ter uma equipa bem montada a nível de estrutura e também com dirigentes competentes e com vontade de quererem fazer o futebol, não é? Ok. Vamos. Eu agora vou ser um bocado provocatório. O Sr. Presidente da Federação Moçambicana de Futebol, o Sr. Faisal Cidade, em relação àquilo que estávamos a falar sobre o Mr. Guerreiro, tivemos ontem um encontro bastante frutífero com o Departamento Técnico Nacional. Ficou decidida a reativação da Academia da Namacha. Bem-aja, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu agora vou ser um bocadinho, como se costuma dizer, vou ser um bocadinho provocador. Nós acusamos, às vezes dizemos, os jogadores, os treinadores não só querem ganhar, querem aparecer, têm outra projeção, a formação, a nível de formação de treinadores não é melhor, temos poucas infraestruturas, campos, etc. Mr. Guerreiro, nós em off há bocado falávamos sobre a questão de alguns pontos que o atual secretário técnico da Federação Moçambicana de Futebol falou sobre a formação. Você disse que queria dar uma parte nessa situação. Mister, tenha à vontade, por favor. É assim, eu no meu ano que estive na Namacha, não foi só, portanto, cuidarmos dos alunos ou dos atletas que lá vão. Nós ainda fizemos dois cursos, um básico e o B. Só não fizemos o A por uma divergência qualquer com os treinadores. Na altura, os treinadores não aceitavam, talvez, as instalações da Namacha para fazerem o curso. Porque senão também tínhamos dado o curso na Namacha nessa altura da cédula A. Há uma situação que eu gostaria, porque eu também fiz alguns cursos fui diretor de alguns cursos em Angola. E a primeira sensibilização que eu fazia era àqueles professores, portanto, muitos deles eram professores de matemática, português e pronto. E porque Angola saiu com um decreto que nas escolas, para ser professor de Educação Física, tem que ter o curso de Educação Física. Portanto, não é o professor de inglês que ia dar aulas de Educação Física a 100 miúdos, a 80, conforme as turmas. E então saiu esse decreto, e então toda a gente começou a ir para as universidades para tirar o curso de Educação Física. E eu fiz parte desses professores na Universidade de Lusófona, no ISU. Então, a primeira sensibilização que eu dava a estes futuros treinadores era que se ele tem paixão e paciência para treinar miúdos, e não pensar que quando tiver o diploma, o objetivo dele é ir logo treinar o girabola, ou treinar o moçambola. Ele tem que ter paixão, tem que fazer o seu curso, tem que tarimbar. Porque se quer treinar séniores, então a função será outra. Agora, ele tem que estar sensibilizado para treinar miúdos, treinar jovens até aos 15 anos. E tem que fazer a sua tarimba, o seu progresso. Mas a maior parte deles, isso existe em África, existe na Europa, existe em todo lado. Não há, portanto, qualquer treinador que tira um curso
quer logo ir para a Primeira Liga, para o Moçambola ou para o Girabola. Não pode ser. Tem que haver sensibilização das pessoas que estão a formar, de que realmente eles vão treinar miúdos para formar até uma certa idade. Depois dessa certa idade, foi aquilo que eu disse, que estava em off a vocês, que a partir, e aqui com o Zé Salvado, e eu dou-lhe os meus parabéns por ele ter feito e ter apelado para que houvesse sub-15, que houvesse uma seleção sub-15 também em Moçambique, isso é extremamente importante, porque é ao sub-15, meus amigos, é ao sub-15 que nós, treinadores, temos que ter a percepção se ele é um futuro jogador ou não. E, portanto, os treinadores, quando houver formação para esses treinadores, eles têm que estar sensibilizados de que vão treinar a formação. E não pensar já de que, passado um ano, eles vão para os séniores. Aquilo que o Zé Tavares disse, e é muito bem. Acompanhar, fazer o acompanhamento. Se ele está com o sub-6, sub-7, acompanhar a idade para o ano, ele vai acompanhar sucessivamente. É assim que se costuma fazer com os treinadores, até chegar aos sub-15. Porque a partir dos 15, juvenis, depois júniores, portanto aí já começamos a entrar nos jogadores com qualidade para começar a rentabilizar esses próprios jogadores para os séniores, que é aquilo que os clubes têm que ter por objetivo, porque eles têm que rentabilizar a formação, os gastos que tiveram na sua formação, a rentabilizar os jogadores que tiveram na formação, porque são custos que os clubes têm. E eu digo-vos, aquele ano que eu estive lá na Namacha, muitos deles hoje, e só tive um ano, muitos deles hoje estão a jogar no Moçambola. E outros vieram à experiência ao Futebol Clube Porto, ao Nacional, ao Braga, porque eu senti que realmente havia qualidade naqueles jogadores para a vida. E falei com o Presidente Faisal e vieram todos a Portugal prestar provas. Portanto, é aqui que nós temos de ser sensíveis quando estamos a dar formação aos próprios treinadores, àqueles jovens, àqueles que vêm das universidades, porque eu não sou contra os professores que vêm da universidade, porque era contra mim, porque eu também tirei o curso de Educação Física. Portanto, eu não sou contra isso. Eu sou, realmente, o professor de Educação Física na área do desporto, tendo a disciplina de futebol, muito bem. Se não, ele vem, se não tiver, ele agarra nos compêndios e nos conteúdos e vem despejar tudo nos miúdos. Coisa que se vê miúdos, naquela altura, com 6 e 8 anos, a subir escadas com miúdos às costas, a fazerem abdominais, a fazerem não sei o quê, quando os miúdos só pedem a bola, querem a bola, porque nós sabemos que o miúdo joga do nascer do sol até ao pôr do sol. Não precisa de preparação física. Portanto, são estas situações que nós temos que sensibilizar quando estivermos a dar um curso, e a esses treinadores novos, esses treinadores que aparecem agora, sensibilizá-los para que tenham paixão, paciência e muita competência para treinar jovens. Para eles, muito mais tarde, quando forem aos séniores, não sofrerem nenhuma desilusão e terem o projeto do clube que os está a investir e que está a investir muito bem na formação. Portanto, obrigado. Esta é a ideia sobre os treinadores. Tavares, Paiva e Satar, a pergunta é para vocês três. Não basta ter curso, também temos que ter formação temos que ter vocação para ser treinador de formação? Qual é a vossa opinião, Tavares? Sem dúvida, sem dúvida. Tu sem formação, mas tens que ter uma ampla formação. Atenção que treinar miúdos não é a mesma coisa que treinar séniores. Atenção. É que eu disse, não basta ter curso, também é preciso ter vocação. Exatamente. E na parte do capítulo das crianças, estamos a falar dos 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, 12 anos. E antes de chegarmos a esse capítulo, eu quero só... Exatamente. Eu quero só apenas... Quero dar os parabéns ao Mr. Satar por ter implementado agora os sub-15, mas eu também acho que era importantíssimo, quanto mais não seja, já não vou falar a nível de competições de federação, mas a nível das associações, o futebol de 7 era muito importante ter campeonatos de futebol de 7, porque aí onde o jogador tem o espaço mais reduzido, onde há menos jogador, há mais toque na bola, era muito importante o sub-11, sub-12, sub-13 estarem a trabalhar já nas associações
para se prepararem para entrar no sub-15, para que haja já um conhecimento. Isto é assim, vamos para o sub-15, ok, mas temos que ter de certa forma, uma base de trás, não é? Onde o jogador já vai mais preparado para o sub-15. E o futebol 7 é muito importante, muito importante. E acho que era importante, se calhar, haver seleções provinciais do sub-11, sub-12, sub-13, no futebol 7, onde se calhar o espaço até pode ser, se calhar o FC um campo de futebol 11, um campo de futebol 7 é fácil de conseguir, ou através dos campos. Um campo podemos fazer 2. Há torneios de futebol de 7. Era muito importante que isso acontecesse a nível provincial e depois projetar a nível nacional, porque o futebol 7, de certa forma, é uma pequena raiz para o futebol de sub-15 e por aí fora, não é? No que diz respeito ao treinador da formação da formação, neste caso, do miúdo, né? Tem que ter vários know-hows. Quando falo, tem que saber tem que saber a essência do atleta, tem que saber a dificuldade que o atleta tem em casa, tem que saber que vida é que ele tem que saber que tipo de estudo é que ele tem que saber se é bom aluno, tem que ter um conhecimento muito forte em todos os aspectos do atleta para conseguir ter um atleta a jogar futebol com cabeça limpa. E isso é um aspecto que é preciso além do treinador. É preciso ser mais que treinador. É preciso ser um educador. E temos alguma dificuldade nesse capítulo, Eu, no meu caso, eu estou a optar por acompanhar todos os meus treinadores. Nenhum treinador vai para os séniores ou vai para os júniores sem antes de pegar nos miudinhos para, de certa forma, ir aprendendo gradualmente também com os miúdos. Porque o miúdo vai ensinar, de certa forma, também o próprio treinador a evoluir. Porque há necessidades que é preciso... há necessidades que é preciso implementar, que de certa forma o miúdo vai ajudar com que isso aconteça também. E o treinador vai abrindo os olhos, pode falhar, tem margem para falhar, mas vai aprendendo até com os miúdos. Ok, Tavares, deixa-me passar a palavra ao Paiva, que o Paiva está ali aos saltinhos, já deve estar doido para entrar. Desculpa lá, Tavares, não leves a mal. Paiva. Tranquilo. Eu estou a respeitar a vez de cada um, não estou a interromper ninguém, Mariano. Não, eu percebi os teus saltinhos, já te conheço minimamente. Ok, Paiva, fala aí. Não, tenta ser muito rápido para falarmos todos também sobre os assuntos. Dois assuntos. Primeiro, a base disto tudo é paixão, eu acho. O Mr. Luís Guerreiro disse essa palavra e mais do que conhecimento, dedicação, não sei o quê, isso vem tudo atrás da paixão. Se nós tivermos paixão pelo treino, paixão pelo que estamos a fazer, nós somos melhores sempre. E isto não é só no futebol, é em todas as profissões. Por isso, essa é a palavra-chave para mim, nisto é paixão. As pessoas têm que ter paixão pelo que fazem. Depois o resto vai acontecendo naturalmente. Agora, é óbvio que os treinadores têm mais apetências para miúdos, outros não. Mas eu acho que é um processo que todos têm que passar para perceber o que é que eles acham sobre mesmo esse tipo de treino. Apesar de ser diferente, tem muitas coisas em comum, mas tem muitas diferenças. E é importante que as pessoas passem por esses processos, como o Tavares disse. Pronto, mas eu acho que paixão é a palavra essencial no meio disto tudo. Depois, em relação ao que falaste da Ana Maixa, eu também vou dar a minha opinião, porque não gosto de que ela fique sem ser conhecida, e eu continuo a achar a mesma coisa. A Federação não tem que dar formação. A Federação tem que ser os clubes. Tem que ser os clubes. Na minha opinião, tem que ser os clubes. Para mim, a Federação tem que criar condições para ter um campo, se calhar, na cidade, não na Ana Maixa, teria que criar um campo na cidade, onde os clubes que não têm campo pudessem fazer formação. Porque eu acho que não é o objetivo de uma federação não é formar. O objetivo da federação tem que ter competição. Os miúdos, se não tiverem competição, não vai ser por estarem na Ana Maixa a competir uns com os outros que eles vão ganhar
é muito importante depois de haver essa formação nos clubes. É muito importante para haver uma concentração, para eles perceberem o que é o espírito da seleção, para começarem a ter algumas idas à seleção, mas eu acho que não é a base disto, não é por aí que devíamos começar. Nós devíamos começar era pelos campos, ou as associações, ou o governo, ou a federação, terem campos onde pudesse pôr as equipas. Por exemplo, o caso da Académica é um caso que eu conheço bem, porque tenho muita boa relação. Há anos que trabalham muito bem, há outros que trabalham menos bem, mas têm paixão. Têm paixão. Não é dinheiro, é paixão e dedicação que eles têm. E tem uma coisa que nos faz falta, que é ter um campo centralizado onde se consiga fazer a formação, onde se apague. Eu estou a falar de Maputo, mas isto passa para a Beira, passa para todo lado. E como o Mr. Guerreiro disse, Nampula tem muito bons jogadores, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Só que nós, a Federação, não pode, nem vai conseguir trazer 30 miúdos de Nampula com 10 anos e pô-los à responsabilidade de quem? Nessas idades, eles têm que ser formados perto dos pais. Tem que ser associações, como o Tavares disse muito bem. Nós temos, a Federação, na minha opinião, tem que se dividir, começar a criar seleções provinciais e depois daí começar a ter alguém que esteja a fazer esse trabalho, que depois a Federação apanhe os resultados e depois faça o resto do trabalho. Não é tão importante, neste caso, ir-se à base. Eu acho, é a minha opinião, eu estou só a dar a minha opinião e pronto, e não sou o dono da verdade. Em relação a esses pontos, é exatamente isso que eu queria dizer. E só para acabar muito rapidamente, em relação à competição, o que existe aqui nos mais novos é falta de competição. Se nós formos analisar, eu tenho um exemplo que é impressionante. Nós temos um jogador que veio de uma das províncias. No ano anterior, antes de chegar à Black Bulls, ele tinha feito 8 jogos oficiais. E tinha feito uma época numa equipa. Mas oficiais tinha feito 8 jogos. Porque essa equipa só foi ao Campeonato Nacional do Escalão. Estão a entender o que é isto? No ano a seguir veio para a Black Bulls e fez 54 jogos. Desde a equipa juvenil, desde a equipa júnior, desde a equipa B, fez 54 jogos. Se calhar até é exagero. Não vamos estar a discutir isso, mas percebemos a diferença. Se ele teve treinava uma vez por semana ou 2. Aqui treinava 3 ou 4. Ainda jogava. Às vezes jogava ao sábado e às vezes jogava noutro escalão. Quer dizer, o que faz falta a estes jogadores é competição. Nós temos que lutar, é competição. Porque só treino, também ninguém cresce com treino. Nós crescemos com competição, com dificuldade. E acho que falta nas associações, tem que se organizar, é competição. Vou passar a outro que já falei de mais. Ok. É uma pena o Mr. Abdul. Não conseguimos, estava sempre a cair e não conseguimos metê-lo em direto, mas ele deixou aqui um comentário. Falou a verdade, não cabe à Federação fazer uma academia, ajude aquele que está fazendo formação, como é o caso do Águias de Manicopo. Temos tudo, instalações, quartos, campos, salas de aulas, refeitório, cozinha. Faltam camas, colchões, louça, comida e relva sintética. Ok, Satar, a mesma pergunta que eu te fiz, não sei se ainda te lembras da pergunta que eu te fiz. Fiz ao Paiva e fiz ao Tavares. Sim. Força. Com certeza. Bom, claramente que eu concordo com o Sr. Paiva e com o José Tavares, que obviamente para quem está na formação há mais tempo, no meu caso, por exemplo, é claro que o treinador tem mais sensibilidade, aquele que já passou dos escalões de base. E por exemplo, quando chega a equipa principal, se calhar a maneira de ver o futebol é bastante diferente em relação a um treinador que formou-se e de repente apareceu na equipa principal, não é? Essa é a minha forma de ver. A sensibilidade é maior. Eu falo isso porquê? Porque dos anos todos que tive na formação, deparei-me com situações mesmo precárias nos clubes, até clubes grandes, onde pessoalmente eu tive que ajudar atletas para poderem treinar, para poderem fazer aquilo que mais gostam, aquilo que é a paixão deles, é ir ao treino, não faltarem ao treino, pelo menos terem o dinheiro de transporte para poderem ir e voltar
e até de vez em quando poder ajudar em questões de alimentação. Já fiz isso do meu próprio salário. Estás a falar disso na formação, certo? Na formação, corretamente, na formação. Com clubes em diversos grandes, clubes. Com clubes grandes que têm outras Em diversos clubes, exatamente. E é assim, certamente a gente, quer dizer, nós perguntamos, nós dizemos, o clube será que tem estrutura? Porque essa está a questão. Um clube com estrutura, há situações que não deveriam, se calhar nem há 10 anos atrás, passar esses clubes por essas situações, mas infelizmente passam, porque também eu sei que a dificuldade do próprio país, o cenário em que estamos a viver, no próprio país não, de certa forma, atinge os clubes, não é? O grande problema também do dirigismo é que os clubes, os dirigentes dos clubes, preocupam-se mais nas equipas séniores, ou se calhar aquilo que é o seu orçamento é quase de certa forma distribuído todo, se calhar uma boa parte do bolo para o futebol sénior, e a formação quase não é vista. Por isso que eu queria focar mesmo nos aspectos que diz respeito ao projeto. Deixa-me fazer-te uma pergunta, Satar, desculpa lá estar a interromper. Achas que podíamos, além do torneio de Coca-Cola, achas que podíamos fazer como não sei, uma ideia, como peneirar, fazer interturmas, interescolas, fazer campeonatos? Podia ser uma ideia para nós também buscar mais qualidade, mais atletas de formação? E essa pergunta também é para todos. Eu pedi a vocês todos que pudessem intervir. Quando quiserem intervir, podem intervir. Façam o favor, está bem? Satar, o que é que tu achas? Isso é o seguinte, daquilo que é a minha experiência e daquilo que eu sei do que é um projeto de formação, o projeto de formação é delineado primeiro pelo papel, não é? Depois posto a implementar. É preciso saber o que é que num projeto de formação nós queremos lá dentro. Queremos, ok, são os objetivos de eficácia e os objetivos, de certa forma, de processo, não é? E por esses objetivos, depois temos que ver outras atenuantes em que entra-se num projeto, que é o tipo de metodologia de trabalho, que são de diversas situações, que a mesma própria estrutura, a nível de própria estrutura, quem, por exemplo, da direção de uma estrutura de um clube, a quem deve satisfação a quem, por exemplo, nos clubes onde eu passei, eu não me lembro, se calhar, de ter um diretor desportivo ou seja, um diretor desportivo que já veio ter comigo e perguntar sobre a formação, como é que está a correr, ou um diretor a nível da direção e perguntar como é que a formação está a correr, o que é preciso, o que é que não é preciso. Não, pelo contrário, somos atirados à deriva e fazemos a formação simplesmente com um chefe de departamento de formação que está ali e só para ver se o treinador veio dar os treinos, se não veio, mas o acompanhamento de alguém da direção, que está ali o tempo inteiro, como por exemplo o Paiva faz no Black Bull, que de certa forma tem a ligação com a direção, que é esse fio de ligação, direção, equipa técnica e depois os outros setores a nível de psicólogos, a nível o ramo todo da estrutura do futebol. Aí o grande problema é que não existe nos outros clubes, e eu desafio em dizer, se calhar em quase todos os clubes, exceto alguns, não é? Mas quase todos os clubes, a nível de Maputo, a nível de outras zonas, não existe uma estrutura complexa a nível de formação para que possamos ter uma formação condigna e possamos tirar jogadores para no futuro, se calhar, vendermos, porque é preciso saber, a nível da formação, quando fazemos um projeto de formação, o que é que nós queremos? Queremos só formar para ter jogadores para a equipa sénior ou queremos formar para depois, no futuro, termos rentabilização a nível de vendas com esses jogadores, com a formação desses jogadores? O problema está aí, é que os projetos depois, se calhar, se existem ou não existem, e se existem, não são definidos. Porque, se calhar, isso só vimos até há pouco tempo alguns clubes como a Liga Muçulmana e como o Black Bulls e um e outro que começaram a ter a visão de tirar jogadores para a Europa. Sim, mas Satar, deixa-me continuar a tocar neste ponto. O Paiva há pouco falou de uma coisa muito importante e depois vou passar a palavra ao Mr. Luís. A questão quando o jogador chegou, tinha 8 jogos, é isso, Paiva, né? Se não me engano, 8 jogos, e passou a 54.
Quando eu te falo da questão dos torneios da Coca-Cola, que podíamos fazer também torneios interescolas e interturmas, aí já dava alguma digamos, alguma competitividade. É nesse ponto que eu estou a falar. Não estou a falar do projeto em si, na estrutura do projeto desportivo. É nesse ponto. Achas que podia ser uma mais-valia para o jogador ter mais competitividade? Mas aí também vamos falar da questão das infraestruturas. Eu já estou a ver o mestre Luís Carreira a apontar muito. Vem daí alguma coisa, de certeza. Mas achas que isso também podia ser uma ferramenta para treinadores de formação, quando receberem os jogadores, já terem outro tipo de competitividade? Claramente seria. Desde o momento que esse acompanhamento houvesse alguma ligação entre as entidades que regulam esses torneios, vou chamar assim torneios. Nesse caso, que é o Ministério da Juventude e dos Desportos, não é? Em relação às competições escolares com a Federação, porque assim, também é preciso ver em termos de idades. Que idades competem nos jogos escolares? Depois dos jogos escolares, qual é a transição que é feita? Com que idade para o futebol federado? Será que o jogador chega com quantos anos? Com 15 anos ao Black Bulls? Com 15 anos, o que é que o treinador faz? 15 anos. É um jogador que está a sair, se calhar, só começou a dar toques a nível escolar, só. Não teve nenhuma formação. A formação não é simplesmente só pôr a bola e chutar a bola. Há muita coisa por detrás disso e acredito que o Sr. Paiva sabe perfeitamente, o José e o Mr. Guerreiro sabem muito bem que o jogador que joga a nível de escolas é diferente, jogos escolares nesse caso, é diferente com o jogador do clube, completamente diferente, não é? Isso é... Ok, Mr. Guerreiro, está a favor? Eu queria elucidar ali o Paulo Paiva da nossa experiência, da minha experiência na Namacha. Eu não te disse, Paiva. Quando o Mr. Guerreiro começa a escrever, é mau sinal. Vai história aí. Não, ele é capaz de não saber. Mas só que aqueles atletas que estavam lá não tinham só a vertente desportiva, tinham a vertente cultural. Porque nós tínhamos um treinador, que era o José Bartolomeu, que acompanhava todo o processo das escolas com os atletas lá. Portanto, qualquer atleta que entrasse ali na Academia da Namacha tinha que estar a estudar. E eu tinha reuniões semanais com o diretor da escola, a saber da evolução em termos escolares do atleta. Quando ele faltava ou quando havia qualquer problema, esse atleta era chamado uma vez. Seria repetitivo, era chamado a segunda vez. E depois iríamos tomar medidas disciplinares, é evidente. Portanto, e tínhamos uma equipa competitiva. Eles não estavam lá ali só a treinar. Portanto, tínhamos uma equipa que era a AMEC, que fazia o campeonato de Maputo, juniores. Portanto, todos os domingos ou todos os sábados competiam. O recrutamento e a captação que eu falei no torneio Coca-Cola era já para os futuros sub-16 e sub-17 do ano seguinte. E que depois não vinham 20 e ficavam os 20. Depois eram ainda peneirados. Porque eu estava a fazer o projeto que fiz quando estava no departamento técnico do Sporting Clube Portugal. Eu ia ver jogos sem referência do número 8 ou número 10 ou número 15, seja ele quem for. Eu ia ver um jogo e detectava, na minha opinião, um talento ou dois, e referenciava isso, fazia um relatório ao departamento técnico, referenciei este jogador assim, pelas suas condicionantes. Parte técnica, física, sua movimentação, todos aqueles itens que nós temos que fazer no relatório quando observamos um jogador. Mais tarde, outro observador técnico do departamento do Sporting ia observar já o número 10 ou o número 8, aquele que eu referenciava, para ter uma opinião, se era a opinião ou não, aquilo que eu tinha metido no relatório. Depois, isto era tudo peneirado. Haveria um dia que todos aqueles referenciados iriam prestar provas ao portanto, ao estádio 1º de Maio. Portanto, iam todos prestar provas. Portanto, eram
3 vezes vistos aqueles atletas que foram referenciados. Era aquilo que eu queria fazer na Namacha. Portanto, eu detetei grandes talentos em Nampula. O professor Rachid Deus tem no centro. O Dário detetou também. Depois, viriam todos à Namacha para nós escolhermos quem seria aqueles alunos na Academia da Namacha. Portanto, mas sempre com a obrigatoriedade de estudarem. Porque nós, quando esses alunos regressaram, nós fomos ter com as escolas e arranjámos horários. Portanto, porque havia alunos atrasados, já com 17, 18 anos, estavam atrasados, estavam no 7º ano ou 8º ano, não foi possível conciliar estudarem de manhã e treinarem à tarde, e os outros estudarem à tarde e trabalharem de manhã. Portanto, a gente tinha 2 turnos. Só havia o sábado que se juntavam todos. Portanto, além dessa vertente esportiva, também tínhamos a vertente cultural, e que não descurámos, e que puxávamos muito as orelhas a esses meninos quando realmente fugiam dos regulamentos que eram impostos pela Academia. Era só isso que eu queria dizer ao Paulo. Mister, deixa-me só, Mariana, desculpa, só para não passar. Eu não disse que não faziam isso. O que eu acho é que o Mister Guerreiro, muito bem, fazia esse acompanhamento. É o mesmo que nós fazemos no Black Bulls, e eu acho que é o que está correto. Mas não era essa a questão. A questão é que se o Mister tinha os jogadores e era uma academia da Federação, qual é o sentido de depois competirem num campeonato nacional ou num campeonato de Maputo com uma equipa com outro nome? Não faz sentido. E faz sentido tudo o que o Mister fez, a maneira como fez, muito bem, mas sendo uma federação, não faz sentido ter uma equipa a competir numa associação. É o meu ponto de vista. Eu não estou a dizer que o trabalho não era bem feito ou que não foi um trabalho útil. Claro que sim, claro, e eu conheço muitos exemplos de jogadores que passaram por suas mãos e foram identificados, como disse. Não é isso que está em causa. Aqui a questão é se está correto ou não, e na minha opinião não está, uma federação. Primeiro, não é a vocação da Federação fazer formação. A vocação da Federação, em todas, em vez de Portugal, é criarem condições para ir o Mister, na minha opinião, o Mister estar a trabalhar na Federação e ir ver campeonatos das associações, escolher os melhores e, uma vez por outra, trazê-los a fazer estágios na academia. Eu até aí, muito bem, eu acho que é isso o caminho. Agora, eu não acho é que ter 20 jogadores, nem que sejam os melhores, a trabalhar num escalão de sub-17 e a competir com a equipa XBA ou os amigos da Namaixa, ou seja o que for, num campeonato que seja o caminho. Eu acho que não é. Mas só estava a dar a minha opinião, percebe isso? Não tem a ver com o tipo de trabalho que foi feito. Tem a ver da maneira que estavam a fazer. Se o Mister estivesse a fazer o mesmo trabalho no Chibuto, estivesse a fazer no Chibuto, estivesse a fazer em Nampula, eu acho é que faltam pessoas a fazer isso. E depois nós fazemos esse trabalho. Não sou eu que escolho os jogadores para a Federação, para jogar na seleção sub-17. Eu tenho é que ter os meus jogadores a um nível alto para alguém da Federação e tem que ter esse departamento. A Federação, se calhar, tinha que ter o departamento de scouting, dessas coisas todas organizado, para ir buscar os melhores onde estão a trabalhar. Não, porque, assim, eu vejo por nós não trazemos um jogador só, trouxemos uma vez e não foi bom, não correu bem. Não trazemos uma vez só um miúdo abaixo dos 14 anos, porque a responsabilidade de tê-lo é muito grande, Mister. Apesar de os miúdos em Moçambique serem mais maduros do que os miúdos na Europa, porque era impensável só no Benfica e Porto é que andam com essa movimentação de miúdos de 12, 13 anos, porque nós não queremos essa responsabilidade. Eu acho que é os clubes. O que nós queremos é fazer uma parceria com o Clube da Beira, que está a trabalhar muito bem, e chegando ali aos 14, 15 anos, se tiver talento e for bom para todas as partes, eles ingressarem num projeto diferente. Ou se calhar igual, mas com outra projeção. Se calhar o que falta é projeção, percebe? Agora, pegarem miúdos de 10 anos, queremos pegar, mas é os que vêm aqui que vão dormir a casa dos pais. Não queremos essa responsabilidade. Por isso é que eu estava a dizer nesse sentido, só isso. Não estava a pôr em causa o trabalho nem de mim, porque o Mister Guerreiro é um catedrático nisto, nós temos todos a aprender.
eu estava a falar de 17, 19, nunca falei de 10 anos. Não, mas é isso que eu estava a dizer. A seleção sub-15 tem que ter 14 para baixo, não é? Não pode ter 15 anos, tem que ter 13, 14, não é? As equipas. Estás muito caladinho, a bola é tua. Eu concordo plenamente com o Paiva nesse aspecto da Academia da Ana Maixa. Isto porquê? Se houver uma seleção de sub-17, neste caso treinada pelo Mr. Guerreiro, se calhar já não há mais jogadores de outras equipas. Ele vai escolher os dele. Estou certo ou estou errado? Paiva? Não. É um bocado isso. Eu depois corri ao risco de ir jogar contra a Black Bulls e perder. E era um problema. Não? Está errado. Mas quase. Porque o scouting não funciona. O scouting funciona, tem que funcionar. Agora, deixe-me dar-vos um exemplo que eu tive cá na Beira e que é muito difícil fazer formação por vários motivos. Para já tem que haver competição, não é? Claro. Seja lá que escalão for, tem que haver competição. Exatamente. Enquanto as associações não tiverem escalonadas a nível provincial competições para os sub-11, sub-12, por aí fora, não é? Eu vou-vos explicar. Eu e o Ferroviário, há 2 anos esta parte, ou 3, optámos por fazer um torneio. O torneio com várias equipas de sub-11, sub-12, futebol 7 e uma de futebol 11, primeiro ano, não é? Neste caso, o sub-15. O que é que aconteceu? Nós temos aqui vários clubes. Vários. Mas o que aconteceu é que, a nível de equipas federadas, apareceu o Futebol Clube da Beira e o Ferroviário. O resto foram equipas do bairro A, do bairro B, do bairro C, porque as outras equipas não têm miúdos, não se preocupam. Porquê? Porque não há, da parte das associações, da associação neste caso, um calendário competitivo para que haja incentivo também às equipas e os clubes fazerem as suas equipas de formação de 7 e de sub-15 e por aí fora. Torna-se muito difícil, porque competir eu contra mim não tem piada nenhuma. Ou eu e o Ferroviário. É uma ilha, exatamente, não faz sentido. As associações têm de ser mais determinantes, têm de ser mais observadoras, têm de se preocupar mais com o aspecto de formação desde a base e criar um campeonato competitivo a nível local. Depois vamos indo gradualmente para os nacionais. Mas as associações, neste caso, meus amigos, têm que trabalhar mais e melhor. Claro. Concordo. Mariano, deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. O excelente trabalho que estão a fazer, por exemplo, na escola do Benfica. O Mr. Guerreiro não é desse tempo. Se vier ao campo da Académica, ao campo sintético, durante os fins de semana, nós vemos miúdos, desde pequeninos, desde os 6 anos ou até mais pequenos, a terem competição. Eu não estou aqui, eu sou tudo menos Benfica. Não quero estar aqui a levantar esses temas, mas sou tudo menos Benfica. Mas é azul aqui só veste azul. Mas, eu percebi a vossa azia, não há problema. Sim, mas está tudo bem. Mas é no fim. Sim, é no fim que faz as contas. Não, mas eu tudo que é bem feito eu gosto de realçar, mesmo que não seja eu, porque só conseguimos aumentar a nossa exigência em termos de trabalho se virmos os outros a fazer melhor. E o que está a fazer, por exemplo, a escola do Benfica, com o Mr. Salvado, ou era ele que estava à frente, ou a organizar, e o Costa do Sol, em termos de miúdos, é uma coisa impressionante para o módulo que vemos em Moçambique, percebe? E é isso que eu acho que tem que acontecer mais, tem que acontecer em Maputo. Obrigatoriamente já há muita competição e a associação trabalha muito bem. Tem que começar a baixar um bocadinho em termos de escalões, mas está a trabalhar, as coisas funcionam e estão a funcionar muito bem. Eu acho que pelo país inteiro devia ser replicado isso, e acho que a Federação nisso é que tinha um papel importante de obrigar as associações, ou tentar, não sei se tem legalidade para isso, mas tentar que eles tivessem competições, porque eu acho que não é correto irmos a um nacional de júniores ou um nacional de juvenis e haverem equipas que são preparadas para aquele campeonato, que nunca jogaram antes, vão buscar um jogador a cada lado só para fazer um bom campeonato nacional. E muitos com as idades, pronto, nem vamos discutir isso.
Por isso é que essa competição acaba por não ser muito real. Nós, para conseguirmos ser campeão nacional de júniores, nós tínhamos uma equipa, super equipa. Eu posso dizer que tínhamos uma equipa nesse ano que podia ir competir quase no Moçambola, em termos de júniores. E para conseguir ganhar, até chegar à final, na final demos uma goleada, mas até chegar à final, nós sofremos muito. 1-0, meio 0, 0-0 e ganhámos no último minuto. Mas sofremos muito. E eu agora digo, onde é que estavam esses jogadores que jogaram contra nós nessa altura? Os da equipa adversária, desses jogos. Eu posso dizer quem são os nomes. Agora não tenho aqui, mas tenho isso no computador. Posso dizer quem são os nomes. Eu acho que nenhum está a jogar Moçambola. Os nossos está 2 em Portugal, 1 em Portugal no Sporting, 3 a jogar a equipa sénior, percebe? Mas porquê? Porque eles só fizeram aquilo para jogar aquela competição. Eu acho que tem que começar para trás. É exemplos da Escola de Benfica, do Costa do Sol e outros assim, como nós e outros, que esse é que vai fazer a diferença. É competição, falta competição. Deixa-me lá passar a palavra ao Satar. Sim, mas deixa passar a palavra ao Satar, Zé. Espera lá, que o homem ainda não falou. Satar? Sim? Sim? Dá a tua opinião sobre o que se acabou de essa impressão, as impressões estão a trocar? Bom, eu acho que é um bocadinho discutível, não é? Em relação ao que o Paiva disse, por exemplo, se formos a falar em termos de formação até dos jogadores que estão nos clubes e para onde é que saíram, a nível daquilo que os formaram, é preciso também vermos, eu respeito a forma como o Black Bulls apareceu bem no futebol e tudo, e como elogiei também por aquilo que tem feito, mas é preciso vermos que também os outros clubes, por esses jogadores que hoje estão no Black Bulls, também têm sua cota parte da valorização por aquilo que fizeram por esses jogadores. Porque, com certeza, se eles chegaram ao Black Bull é porque houve algum trabalho feito por esses outros clubes. E bem feito. Que lá estiveram. Sim. Então, não queria estar a comparar porque é que os outros jogadores das outras equipas não ascenderam a um nível superior, porque isso também tem muito a ver com o trabalho que é feito a nível da estrutura no geral, não é? Se calhar o jogador possa ter a sua qualidade, mas a nível de como está estruturado o próprio clube e a nível daquilo que são as suas políticas, o jogador acaba não atingindo onde deveria estar, não é? A minha opinião. É só? Zé, avança. Aproveitando a conversa, a deixa do Paiva. Bem, em relação a jogadores do ano em que o Black Bulls foi campeão, eu posso dizer ao Paiva que tem, neste momento, 2 na Liga Desportiva de Maputo. E este ano ainda, aliás, estávamos a ganhar 1-0 ao Black Bulls o ano passado, no campeonato aqui da Beira, não é? Cuidado com isto, a Guerreiro já está a escrever outra vez. Estávamos a ganhar 1-0. Tivemos a infelicidade de falhar o 2-0 nos primeiros 5 minutos da segunda parte. Fomos um jogador expulso, depois, pronto, ganharam 2-1. Parabéns, mereceram, excelente. Mas, no entanto, desses meus jogadores, 2 estão na Liga Desportiva de Maputo, por empréstimo. Um deles, se Deus quiser e se as coisas correrem como estão planeadas, irá a Portugal e já fazer um estágio com uma equipa portuguesa. Fez este ano de júniores, irá já com um bom backup para Portugal, para uma equipa da Primeira Liga. Isto, eu sinto-me lisonjeado neste caso com as palavras do Paiva, porque realmente alguma coisa estou a fazer ou alguma coisa estamos a fazer. Acredito que o Paiva tem razão em relação a muitas outras equipas e muitos. Isto deve-se ao trabalho de base que quer de um lado, quer do outro se está a fazer e que tem os seus frutos com o decorrer do tempo. O problema aqui é que as pessoas querem frutos rápido. Querem semear a planta hoje e amanhã já querem colher. Mas é muito difícil. Quem pensar assim, não vale a pena, nem vale a pena estar a pensar nisso. Ok, Mr. Guerreiro?
Já escreveu tudo, vem mais coisas. Só umas notazinhas para não me esquecer de algumas situações. Esse é que é o nosso problema mesmo. Sobre a competição que o Paulo Paiva falou. Eu tenho um exemplo, vou mudar de país. Quando cheguei a Angola, para diretor técnico do CRC, do Clube Recreativo da Cala. Então, nós também temos poucos clubes, como na Beira, para fazer competição. 6 clubes, 5 nos juvenis, 6 ou 7 nos iniciados e 8, se calhar, nem tanto nos júniores. Depois existem alguns. Nesse ano, Paiva, fizemos 8 jogos no Campeonato Regional Provincial de Angola, do Ambo. Fomos campeões provinciais e fomos disputar o Campeonato Nacional, em Luanda, com os campeões de cada província. Chegámos à final com o Colosso, 1º de agosto. 1º de agosto é o Colosso de Angola, não é? Condições até dizer chega, portanto, e com uma estrutura vinda também do Sporting de Portugal, não sei se vocês sabem. Agarraram nessa estrutura toda, tudo, 1º de agosto. Fomos à final, só tínhamos 8 jogos, o campeonato provincial do Luanda tem à volta de 30 jogos. E nós só tínhamos 8. Fomos à final e perdemos por penaltis. Dessa equipa de juniores, estão 7, neste momento estão 7 titulares na equipa principal do CRC. Porque foi logo um dos objetivos, porque o CRC contratava jogadores de baixa qualidade, metidos por empresários, se calhar só por vídeos do Congo e dali próprio, da Namíbia e por aí. Logo, à partida, o clube beneficiou destes 7 jogadores que entraram no sénior, que são titulares, em vez de contratarem jogadores duvidosos. Portanto, esta era uma da situação de competição, das competições, que uma equipa não tinha e que a outra tinha 30 jogos, mas que nós fomos à final e perdemos o penalti. E a outra, meus amigos, nós estamos a descurar também uma coisa que está a existir em Angola e nós aqui estamos a descurar, que é o futebol feminino. Não sei se é a tocar numa ferida muito grande portanto, no futebol em Moçambique, porque o futebol feminino em Angola está a crescer de dia para dia e eu não vejo realmente também em Moçambique os clubes a interessarem-se também pela formação do futebol feminino, que, como vocês sabem, neste momento, a nível da Europa e a nível do mundo, tem uma grande projeção. Portanto, eu penso que também era um fator para que nós pudéssemos sensibilizar as associações para que revitalizassem mais o futebol feminino. Okay. Era só, sério. Não, tranquilo. Estamos quase a finalizar. Pedimos às nossas pessoas que estão a nos acompanhar, se quiserem fazer perguntas, que acham alguns subsídios. Satar, imagina, isto é uma pergunta provocatória para todos. Imagina que te dão algumas responsabilidades para montares um modelo minimamente organizado, já estás a rir, eu sei, perceber. Mas pronto, um modelo minimamente, um projeto de formação para Moçambique. Começavas por onde? Bom. Nos clubes, englobando os clubes, ok? Pronto. O que é que tu fazias, na tua opinião? Primeiro, começar por elaborar um projeto, não é? Essa é a primeira coisa. Elaborar o projeto, definir os objetivos, criar uma estrutura a nível de execução, né, do mesmo projeto, onde essa estrutura deve obedecer algumas hierarquias, não é? O caso de uma estrutura onde devemos ter, por exemplo, o departamento de formação, onde devemos ter um diretor técnico, onde devemos ter um psicólogo, e a nível dessa estrutura depois temos as 3 subsequências, que são os treinadores, os delegados, as equipas técnicas. Mais por baixo
temos os outros departamentos clínicos, rouparia, por aí fora, não é? Só assim, depois criar certamente as metodologias de trabalho e certamente... Mas onde eu queria chegar, ok, nós percebemos, isto é o esqueleto do projeto. Onde eu queria chegar, o que é que tu mudavas a nível de competição dos clubes? O que é que tu fazias? Qual era o que é que tu podias, na tua opinião, contribuir para ser mais competitivo a nível de... Já falámos da escola do Benfica, já falámos do Black Bulls, já falámos de vários clubes. O Mr. Guerreiro já nos deu aquela situação onde estava em Angola. O que eu acho é que nós aqui, estes programas servem para nós trocarmos ideias e trocarmos impressões. E neste ponto, eu acho que todos nós temos que dar o contributo. O que é que nós podemos fazer para melhorar a nível competitivo? Vamos começar por aí. A nível competitivo, o que é que se pode fazer, Sattar? Bom, primeiro é criar vários torneios, não é? É preciso que nessas competições hajam várias provas e que os miúdos estejam a competir constantemente, não é? Tanto nos tempos de férias, porque de princípio estamos a falar de miúdos que estudam, não é? Que vão à escola, dos seus 12 anos, mesmo a partir temos que começar a partir dos sub-9 ou sub-8 mesmo, e como nas férias termos torneios para que os miúdos estejam ocupados e durante os finais de semana, não é? E depois daí podemos criar também as seleções a níveis distritais, a níveis provinciais, a nível regional, para depois daí podemos ter os treinadores a nível dos trabalhos feitos pelos clubes, que é o scouting, poderem também vir buscar daí vários miúdos. Agora, a nível interno, é necessário que hajam provas, que hajam competições organizadas por instituições, nesse caso, como neste caso aqui em Maputo, que é a Associação de Futebol, que é responsável por organizar torneios, não é? Mesmo os próprios clubes em si também podem organizar torneios, não são torneios oficiais, mas são torneios para dar alguma dinâmica a nível de descobertas de jogadores, como o caso do Black Bull também já fez, não é? Em alguns tempos, para poder apanhar talentos. Ok. Mr. Guerreiro, para finalizar, queria ouvir a sua opinião. Não sei se você percebeu a pergunta onde é que eu queria chegar, né? Qual foi o desafio que eu fiz? Eu só tinha aqui 3 questões para finalizar. Ok, força. Primeiro, era que houvesse mais partilhas dos treinadores experientes com os treinadores mais jovens. Não terem nada na manga, não terem problemas. Partilhar todas as suas experiências. Porque as partilhas são neste momento, na evolução do futebol, se nós queremos evoluir o futebol em Moçambique com treinadores mais certificados e com competências, temos que partilhar as nossas experiências. Segundo, hoje já não se treina empiricamente. Hoje treina-se e para se treinarem, os treinadores têm que estar certificados. Tem que haver certificação. A Europa e Angola, onde eu estive agora, estão a ser exigentes. Moçambique também está nesse caminho. Os treinadores têm que estar certificados. Certificados, aqueles que forem professores na área do desporto têm que ter a área do futebol, a disciplina de futebol. E aquilo que eu disse de início é na formação ter paixão. Muita paixão para treinar miúdos. Porque se não tiverem paixão, não têm a competência. Esta é a minha palavra de honra, de honra que eu tenho para com os miúdos. Porque não nos cai os parentes na lama eu já ter treinado séniores altamente profissionalizados e voltar a treinar miúdos. Porque sou treinador. E para ir aos miúdos é preciso ter paixão. E esses têm que ter realmente a sua tarimba, têm que fazer o seu projeto. Na organização, eu penso que as associações terão que se organizar mais em termos das competições a nível de iniciados, a nível de juvenis, a nível de júniores, para que haja competição em todas as associações. Porque se não houver competição, também a partir dos escalões de 15, nós continuamos a marcar passo a nível das seleções.
aquilo que o Paulo Paiva disse, e é muito bem. Serão as associações, serão os clubes em que os selecionadores, aqueles responsáveis pelo scouting da Federação Moçambicana, que irão escolher aqueles mais capazes para servirem a sua pátria, para servir o seu país. Tenho dito. Um grande abraço. Ok. Paulo Paiva, há bocado fizeste uma provocação ao Mr. Guerreiro, da questão só no Sporting. Cuidado que ele é sportinguista ferrenho. Eu sei, por isso é que eu disse. E não sei se será boa ideia estares a provocar o Mr. Guerreiro. Não falas do Porto, porque... Esquece. Pronto. Pois, agora já esquece. Agora, o que é que tu achas, a nível de formação, quais são os contributos que tu achas que podia melhorar a nível de competitividade, a nível nacional, a nível de formação? Eu acho que é aquilo que eu já tenho vindo a falar, aquilo que disseste dos torneios interescolares. Eu não vejo que isso seja uma menos-valia. Acho que tudo que é competições, ou organizado pelas associações, ou por clubes, ou privados, eu acho que é uma coisa que traz mais valias aqui à competição e à formação. Eu acho que neste momento precisamos de jogos. Precisamos de ter os miúdos a competir, a brincarem com a bola, em certas idades brincarem, noutras começarem com competições. Em relação ao que o Mister disse, de ter 8 jogos e ir disputar o jogo e perder em penaltis, isso é possível, mas em 100 vezes, se calhar vai perder 90, porque os jogadores estão menos preparados, só nesse aspecto. Agora que é possível, claro que sim. E não estou a pôr aqui em causa, estou a pôr em causa que o Mister, se tivesse a equipa dele a fazer 30 jogos, ele ficava mais feliz, porque ele gosta de ver os jogadores a jogar. Ele ia ficar mais contente. E ele tem desvantagens, ele teve capacidade para dar a volta à situação e para conseguir chegar lá, porque os outros certamente tinham outro andamento que se calhar ele não tinha, não é? Digo eu, pelo número de jogos, tem outra tarimba e nós sabemos que nós precisamos de pôr os miúdos a competir. Pronto, basicamente é isso. Eu acho que as equipas por si só deviam se juntar. O caso da Academia de Benfica está a fazer um excelente trabalho e nós estamos a tentar que as nossas equipas mais novas comecem a entrar nessa competição. Porquê? Porque eu acho que é um veículo muito importante para o futuro. É os miúdos jogarem muito. Competição, competição e competição. Eu não sei se vou voltar a falar, só queria deixar uma dica e aproveito sempre estas coisas para falar sobre o meu projeto. Não é? Força! Nós e o Tavares vai ser uma arma importante naquela zona da beira, porque ele conhece bem. Nós, a partir deste ano, vamos lançar em breve um projeto de scouting. E vamos desassociar um bocadinho do Black Bulls e fazer um bocadinho de scouting pelo país inteiro. Vamos ter um veículo para conseguir chegar a todo lado. Estamos a organizar uma parceria com uma entidade estrangeira, não é portuguesa, é uma entidade estrangeira com muita capacidade, e vamos ter um scouting a nível nacional. Quem sabe, depois a Academia da Federação pode pedir-nos o nosso auxílio e nós vamos... É uma provocação, só. É uma provocação. Mariano, tu gostas de provocações, é só uma provocação. Estava a brincar. Já queres tomar conta da Academia da Ana Baixa? Não, sabes porque é que não queremos isso? E eu acho que a Ana Baixa nisso é indicado para a Federação pela deslocalização. Para nós, como clube, não é possível ter uma academia colocada. Nós já sentimos a dificuldade em trabalhar na Matola um bocadinho afastados, quanto mais trabalhar na Baixa, percebe? Não faz muito sentido. Agora, para a Federação, acho que é um retiro importante para ter os jogadores concentrados e talvez conseguir fazer outro tipo de trabalho. Eu acho que é muito importante. Eu estive lá a acompanhar, nós inclusive, há 2 anos atrás, tivemos uma proposta para assumir a academia, estivemos lá a ver as condições, tem excelentes condições, se for melhoradas, tem excelentes condições, mas para mim é no âmbito da Federação fazer um trabalho com as seleções, não fazer um trabalho de captação. Mas pronto. Ser estilo a cidade do futebol, pronto. Exatamente isso. Tavares, para finalizar, o seminário já vai longo, as tuas últimas palavras, depois quer passar ao Mr. Guerreiro para as últimas palavras e acabar com o Satar. Certo. Já agora quero, uma vez que o Presidente da Federação,
o nosso novo presidente, meteu a pessoa certa no lugar certo, neste caso o Mr. Salvado, era importante tentar meter alguém em cada associação, através da Federação, para ajudar as associações, através da Federação, para... já no capítulo da formação, não é? Eu acho que a Federação já está a fazer isso, a nível de secretários técnicos. Eu acho que já está, corrige-me, eu penso que o gabinete técnico da Federação já está a fazer isso. Pois. Eu penso que não pode... Epá, não sei se calhar os locais, se calhar têm que ser faseados, porque senão vai haver... Não sei. Mas era importante, se estão a fazer, excelente, e estamos no bom caminho, mas é importante o olho do patrão, neste caso, não é? Estamos a falar da Federação. Se tivermos uma pessoa que esteja em cima dos acontecimentos, de certa forma também a ajudar as associações, acho que vai haver mais desenvolvimento, vai haver mais interligações entre associações e Federação, clubes, e as coisas funcionarão melhor. Se estão a fazer, acho que é de louvar, e acho que é um passo para o sucesso a nível de futebol de formação. Ok. Obrigado, Zé. Satar? Bom, só para secundar o Tavares, eu penso que as associações, porque ele esteve a falar das associações em si, as associações, de certa forma, elas funcionam, né? Funcionam, mas de uma forma muito arcaica, precárias. Pois. Porque, se calhar, a vontade das pessoas é preciso saber como é que elas estão lá, porque é que elas estão lá. Também. E se as pessoas que estão nas associações não têm a vontade de fazer futebol, mas estão por certos fins, certas vontades individuais, portanto, claramente que nada vai andar, não é? A nível das associações. Porque até agora o que vemos a nível das associações, eu penso que a Associação de Maputo, e se calhar algumas da Beira, e se calhar uma e outra, e que nota-se alguma movimentação a nível de desenvolvimento de petizes, não é? De crianças. Claro. Porque as outras quase nem funcionam. Se calhar algumas que nem instalação têm, né? nem a sua própria instalação tem. Então, okay. É complicado olhar por essa situação, porque é verdade que o trabalho da Federação é monitorar essas associações, mas as pessoas também, em si, onde estão, têm que ter a vontade de fazer o desporto, nesse caso o futebol. Bem, o Sr. Presidente, o excelentíssimo Sr. Presidente Faisal Cidade da Federação Moçambicana de Futebol já respondeu. Estamos a recrutar os secretários técnicos provinciais, aquilo que nós falámos há pouco, mais ou menos, por isso, Zé, a tua pergunta está aí, a tua resposta. Está a resposta dada. Convidamos também o Sr. Presidente da Federação, se quiser e se puder vir a um seminário aqui na Associação de Treinadores de Futebol de Moçambique, teremos todo o gosto em recebê-lo e fazer-lhe diversas perguntas. Mr. Luís Guerreiro, quer dizer uma coisa para finalizarmos? O Paiva já finalizou, penso eu, né? Paiva, já finalizaste? Sim, Mr. Guerreiro? Vou finalizar. Eu fiquei contente pela reativação da Academia da Namacha. Penso que o diretor técnico, que tem muita competência, não como treinador, e a sua competência como experiente, como diretor e como treinador. 41 anos de carreira. 41 anos, não é brincadeira. Somos quase iguais. Irá dar o seu contributo, de certeza, e os objetivos para que aquela academia funcione como deve ser. Porque ela, como o Paiva diz, tem muito boas instalações, há que melhorar algumas coisas, mas tem muito boas condições para servir a Federação Moçambicana de Futebol. Ok. Informar que a Associação de Treinadores de Futebol de Moçambique vai começar a realizar uma nova ação. Todas as semanas vai falar com um treinador, chama-se Na Primeira Pessoa, e foi escolhido para este sábado o Mr. Arnaldo Salvato. Vai estar durante uma hora a falar sobre a sua carreira, sobre o
o seu percurso, sobre o seu conhecimento e espero que toda a gente goste desta intervenção. Quero agradecer a todos os convidados, foram de uma utilidade imensa. Para mim, eu aprendi mais um bocadinho com todos vocês, até para mim, que eu sou moderador, vou aprendendo. Queremos agradecer a quem esteve lá e, já sabem, na próxima quinta-feira vamos ser agenciado em Moçambique. Vamos ter o Ismael Coriula, o Jonas Nhaca, o Hamad e o Zuneid Cidade. Fica aquele abraço, já sabem. Até à próxima quinta-feira. Despedimos.